O levantamento realizado entre junho e julho deste ano pela empresa matricial, contratada pela Prefeitura, aponta que 53% dos usuários usam o transporte coletivo para o trabalho, 14% para estudo, 11% para compras, 6% para lazer e 6% para saúde. Já quanto à idade, 14% dos usuários têm de 12 a 20 anos. 26% têm de 20 a 30 anos, 19% entre 30 e 40 anos, 14% de 40 a 50 anos, 13% de 50 a 60 anos, 9% possui entre 60 e 70 anos e 4% tem mais de 70 anos. Outro dado interessante é que 74% dos usuários não têm carro próprio. Esses números são dos pontos principais que estão servindo como base de discussões nas audiências públicas que estão sendo realizadas em Cachoeiro do Sul, em vários pontos, em vários bairros da cidade. Nesta quarta-feira acontece a 7ª das audiências previstas. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Helena. Como tem sido a frequência dessas audiências públicas? A população tem correspondido? Tem havido realmente as discussões necessárias? Se formos levar em conta que é a primeira vez na história de Cachoeira que esse assunto é levado a público, o somatório das audiências tem demonstrado uma grande participação, maior que muitas outras audiências que muitas vezes são realizadas de maneira centralizada. O que mostra que a ideia de descentralizar as audiências tem garantido o seu objetivo, que é levar a população, por menor que sejam os grupos em cada uma das audiências, houve audiências realmente com poucas pessoas, mas houve outras com público significativo, mas, como a gente tem dito nas audiências, para uma pessoa ou para 1000 pessoas, o esforço do Poder Público Municipal em apresentar o diagnóstico, em apresentar a proposta, será o mesmo. Quarta-feira agora, a 7ª audiência. Essa deve ser a última oportunidade para que a população possa se manifestar com relação ao novo perfil do transporte coletivo urbano? A gente realizará essa audiência na quarta-feira à noite, convida todo cachoeirense para que participe, é um momento importante, tanto aquele que usa o transporte coletivo, como aquele que usa eventualmente, ou até aquele que não usa, é muito importante porque esse é um serviço público municipal, que o município deve regular e gerir e ser prestado por uma empresa privada. Então, portanto, é um serviço de utilidade de toda a população. E é necessário que as pessoas deem a sua opinião, manifestem as suas necessidades e as suas opiniões quanto ao transporte coletivo. Cachoeira do Sul está remodelando o seu sistema de transporte coletivo e vai, pela primeira vez na história, realizar uma concorrência para determinar qual empresa que vai realizar o transporte coletivo. E será pelos próximos 15 anos. Por isso que é muito importante que a população venha na quarta-feira, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, manifestar a sua opinião para colaborar com a construção do novo modelo de transporte coletivo para Cachoeira do Sul, que seja mais rápido, mais eficiente, que possa levar as pessoas para todos os lugares da cidade, de qualquer ponto da cidade, e num tempo que seja razoável, que permita que as pessoas usem o transporte coletivo como alternativa prioritária, nessa alternativa de primeira mão, quando necessita se deslocar na cidade. Essas têm sido as principais dificuldades apontadas até agora, secretário? As pessoas apresentam como dificuldades o tempo de espera na parada do ônibus, o tempo de deslocamento de um ponto ao outro, a falta de ônibus durante a noite, principalmente essa dificuldade, a dificuldade de conseguir ir para qualquer local da cidade durante todo o dia, partindo de sua casa. Então, isso tem trabalhado muito com as pessoas, a ideia de que um terminal único de transbordo, que divida a cidade em eixo norte e eixo sul, e os ônibus possam passar por esse terminal e as pessoas chegarem nele, de suas casas e dele, ir para qualquer local da cidade. A famosa baldeação vai ser possível Isso. sem que se pague uma nova passagem? As pessoas usam o termo baldeação, transbordo, a ideia é que com uma passagem só, um morador, por exemplo, aqui do bairro Primavera, Vila Nova, possa ir ao bairro Fátima, direto de sua casa, passando pelo terminal, trocando de ônibus e seguindo num ônibus direto, Fátima Centro, assim como um ônibus direto, bairro Primavera ou Vila Nova Centro. Com isso, nós garantiríamos atendimentos direto do centro até o bairro e do bairro, ou melhor, do bairro até o centro e do centro para qualquer bairro da cidade. Secretário, um ponto importante, nós mencionamos no início desta reportagem, que mais de 70% das pessoas que usam o transporte coletivo não possuem carro, quer dizer, conclui-se com isso que as pessoas usam ônibus por ser a única alternativa, né? A única alternativa de transporte. Por isso que a gente tem frisado muito nas audiências. Cachoeiro do Sul já avançou muito nos últimos 3 anos no transporte coletivo, levando em conta que até então poucos registros haviam na prefeitura quanto a tabelas de custo, a históricos, a curvas históricas de despesa, de horários, de funcionamento do transporte. A partir do ano de 2013, por determinação do prefeito Neron e da vice Mariana, é criado o Conselho Municipal de Transporte, com lei aprovada na Câmara, que passa a discutir o transporte coletivo e passa a discutir, inclusive, a tarifa do transporte
coletivo. Porque quando a gente leva em conta que 70% dos usuários que usam transporte coletivo têm o ônibus como único meio de transporte, 5, 10 ou 20 centavos na tarifa é algo muito significativo e o Conselho Municipal de Transporte tem conseguido fazer uma grande discussão e realizado revisões periódicas da tarifa sem deixar ter nenhum aumento abusivo. A partir dessas audiências e da elaboração do edital, qual é a previsão de prazo para que ele ocorra e que comece efetivamente uma concorrência para o transporte coletivo de Cachoeira do Sul? Nós temos uma determinação judicial que nos solicita que seja realizada de maneira imediata a licitação do transporte coletivo e nós estamos cumprindo este calendário. O prefeito solicitou também que fosse no máximo até o final desse ano, início do ano de 2016, que fosse publicado o edital de licitação. E a gente está trabalhando com empenho máximo, tanto da empresa terceirizada que vem prestando a consultoria para o município, como todas as equipes da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Administração e da Procuradoria Jurídica, tem trabalhado diariamente, né, no alcance dos objetivos para a elaboração do projeto básico, que é a publicação do edital de licitação do transporte coletivo de Cachoeira. Tem havido uma dificuldade mais eminente em todo esse processo? Não, a dificuldade é a novidade. O município de Cachoeira do Sul nunca havia discutido de maneira tão profunda, tanto o poder público quanto a sociedade. Hoje se conhece muito mais o transporte coletivo do que se conhecia há 3 anos atrás. Hoje é público a planilha de custos, hoje é público, está no site da prefeitura e qualquer pessoa pode vir aqui buscar o diagnóstico de como funciona hoje o transporte coletivo, qual é a demanda, qual é a oferta, qual é a necessidade dos usuários, de onde, para onde eles se deslocam, em que horários, com que frequência. Então, hoje, a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul conhece muito mais o transporte coletivo do que conhecia há 3 anos atrás. Tanto é que está se preparando, está preparada para apresentar um processo público de concorrência e garantindo-se o cumprimento da lei e garantindo também um sistema moderno, planejado, que seja eficiente e que tenha uma passagem a preço justo ao alcance de todo cidadão. Secretário, para a gente finalizar, então, mais uma vez o convite ao telespectador e frisamos também que o NTSul vai estar acompanhando todo esse processo. Na quarta-feira também estaremos lá e depois passando para vocês de casa, para que o telespectador possa participar de tudo isso. Ok, a gente convida toda a sociedade cachoeirense, usuário ou não usuário do transporte coletivo, para estar junto conosco tomando essa decisão na Câmara de Vereadores. Qual será o novo modelo de transporte coletivo de Cachoeira do Sul e assim escolhendo qual novo modelo, as pessoas terão clareza do seu custo, do seu funcionamento, das regras, de aonde reclamar, de aonde criticar e ter um espaço público mesmo. Esse é um serviço público e ele precisa ser discutido pelo conjunto da cidadania para que a gente tenha um transporte coletivo que seja escolhido pelas pessoas como seu meio de transporte, porque assim a gente melhora as condições de trânsito na cidade, a gente reduz os acidentes, reduz a poluição e transforma a cidade numa cidade mais sociabilizada, porque as pessoas vão se encontrar nos terminais, irão se encontrar dentro do transporte coletivo, assim vivenciando mais a cidade. A gente espera e convida toda a sociedade para estar junto conosco quarta-feira às 19 horas na Câmara de Vereadores. Está feito o convite, então, as informações estão aí. Você que é cachoeirense, você que principalmente utiliza o transporte coletivo urbano, a sua presença e colaboração, mais do que nunca importantes, né, secretária? Muito bem, Helena, a gente reforça o convite, então, às associações comunitárias, aos movimentos populares, aos sindicatos patronais também, porque também são aqueles que compram a passagem, que dependem da passagem para circular seus negócios. Te convido o conjunto da sociedade, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais rica, a estar junto com nós nesse debate.